Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família. Aliás, não só na sua casa, né? Hoje o Vejam Só está em todas as plataformas e a gente te acompanha no lugar que você estiver. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor, explicar direitinho como é que você faz para acessar o nosso conteúdo. Mas é obviamente que dividir esses momentos com você é sempre um prazer. Você que gosta de nos acompanhar, você que gosta de debater os assuntos que nós tratamos aqui, de repercuti-los com seus amigos, com a sua família, na igreja, debatendo também nas redes sociais, é claro. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada sempre com muito carinho para você e para a edificação do povo de Deus. Esse é nosso objetivo aqui, levar até você uma reflexão bíblica dos mais diversos assuntos e que a partir dessa reflexão, a partir desse pensamento que é introdutório que nós fazemos aqui, você na sua casa se interesse pelos temas. Busque conhecimento, leia, ouça, construa esse conhecimento em você e a partir disso, então, você vai conseguir dar as respostas às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Por isso, fique à vontade em mais uma edição do Vejam Só. Aliás, falando em repercutir os temas, vou colocar aqui para você o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Vai por lá, me segue por lá também, lá a gente pode conversar. Lá eu consigo dar alguns pitacos também nos assuntos que nós tratamos, poder conversar com você, interagir. É super bacana. Vai por lá que a gente conversa também. E, obviamente, eu recebo muito carinho do público do Vejam Só e fico muito feliz por isso e agradeço. Vocês não sabem o incentivo que é realmente saber que o Vejam Só consegue contribuir para o crescimento, para a edificação do povo de Deus. Por isso, vá por lá, você será muito bem-vindo também. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro apresentar os meus convidados e aí, na sequência, vou apresentar o tema para você e a gente vai poder começar a nossa conversa, uma conversa muito bacana, que, olha, fala muito sobre a nossa atualidade, um tempo onde realmente nós precisamos pensar sobre essas questões. Fica ligadinho aí que você vai ver, com certeza isso interfere na sua vida ou de pessoas muito próximas a você também, tá bom? Bom, hoje nós temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o psicólogo clínico e palestrante, sócio do Vejam Só, Jimmy Magalhães. Jimmy, obrigado, viu, por estar aqui, por aceitar o nosso convite. Poxa, é um amigo do programa. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Zeca. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Né? Venho com a alma aberta para esse programa tão maravilhoso que tem atingido tantas pessoas e tantas vidas. É sempre bom estar aqui com vocês. Sempre um prazer recebê-lo, aprender junto com o irmão, pensar um pouquinho nos mais variados temas. E o irmão sempre gentilmente atende o nosso convite e nos dá muito suporte. Por isso a gente agradece também. Jimmy, vou pedir para o irmão falar um pouquinho, passar inclusive as redes sociais para quem nos assiste e quiser conhecer um pouquinho melhor do trabalho do irmão nessa área da psicologia também, por favor. Vamos lá. Temos o meu Instagram, Jimmy Magalhães, e o @Núcleo Reviverio, que é um espaço que nós temos no Itaim Paulista, vários profissionais, dentre eles alguns cristãos evangélicos, que atende nas diversas áreas da psicologia. Também, Zeca, quero falar aqui da minha igreja, claro, Assembleia de Deus do Itaim Paulista. Um grande abraço para o meu pastor Paulo Moraes, irmã Kézia. Pastor Paulo está fazendo aniversário essa semana, né? Estaremos aí junto. E para todos os irmãos que nos assistem, inclusive no Nordeste, em Minas. Sim. Eu sempre tenho falado disso porque eles cobram. Sim. Os mineiros e os baianos cobram. Um grande abraço para todos os irmãos que nos assistem. Sem dúvida. E são os dois estados que mais participam aqui do programa. A gente recebe muita foto, muita interação. Nossos convidados, quando vão para essas regiões, sempre retornam falando, estive lá e o pessoal me reconheceu e tal. Muito legal, muito bacana essa audiência também. Tem de cabeça o endereço da igreja, Jimmy? Pode passar para a gente. Rua Capitão Eugênio de Macedo, número 168, no Itaim Paulista. Um belíssimo templo. Os cultos aos domingos às 18h30, o culto da família. Estão todos convidados. Inclusive, durante o programa, os contatos do Jimmy estarão à sua disposição. Mas nós vamos reunir todos eles também lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Para ficar mais fácil. Aí você não precisa ficar preocupado em anotar nada. Vai direto lá no nosso perfil, @programa Vejam Só, e lá você vai localizar os contatos do Jimmy. Para conhecer um pouquinho melhor, obviamente, o trabalho, o ministério do irmão. E se tiver dúvidas, não deu para anotar o endereço, quer saber direitinho, manda lá suas perguntas também sobre a igreja e ele vai te orientar direitinho, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Prazer. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nessa oportunidade também o pastor Eliseu Almeida, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Belém, outro ministério
parceiro, amigo aqui do Vejam Só. Pastor Eliseu, meu irmão, obrigado pelo carinho, é uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Eu que agradeço, Zeca, pela oportunidade, pelo convite de poder estar com vocês aqui. Pela primeira vez, embora recebi vários convites, mas a correria do dia a dia não Sem dúvida. Possibilitava de estar, mas hoje estamos aqui. Sem dúvida. A gente sempre fala isso, né? Que organizar as agendas nunca é fácil, é sempre uma tarefa difícil. Mas hoje em dia o Vejam Só tem se adaptado também, né? A gente grava de manhã, grava à tarde, grava à noite, vai se organizando para poder receber também os nossos amigos aqui no programa. Pastor Eliseu, vou começar pedindo para o irmão passar as informações da igreja, tá bom? Para a gente, o endereço e os dias e horário das programações também, por favor. Eu sou pastor, representante do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente do nosso ministério, do Belém. Até, inclusive, quero mandar um abraço a ele, nosso pastor-presidente, também ao nosso pastor vice-presidente, pastor Wellington Costa Júnior. E eu sou o representante deles, né, do ministério, no setor 106, Praça da Sé. Nós estamos na rua Odorico Mendes, número 43, pertinho da Avenida do Estado ali, fácil acesso. Estamos ali pastoreando, apacentando aquele rebanho que o Senhor colocou em nossas mãos. Que benção. Cuidando de uma região bem central ali também, que tem muitas demandas, né, dessa questão do acompanhamento da igreja também. E nós vamos fazer da mesma forma, deixar os contatos que o pastor Eliseu disponibilizou da igreja lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então, se você quiser ou pegou aí, não deu para anotar o endereço, pode mandar suas perguntas lá para conhecer o ministério e, obviamente, as informações da igreja também, tá bom? Pastor Eliseu, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço pela oportunidade, certamente será de bom proveito estarmos aqui. Sem dúvida, vai ser um tempo de muita reflexão aqui no Vejam Só. Antes de apresentar o tema que nós vamos tratar, deixa eu só reforçar com você que me assiste a nossa parceria aqui no Vejam Só com a Garbo. E depois que a Garbo entrou no programa, o estilo do Vejam Só mudou. Se você que me assiste precisa aí dar uma repaginada no seu visual, ou porque você tem um evento importante, alguma comemoração, ou ainda porque você quer mudar o seu estilo mesmo de se comunicar, procure pela Garbo. Nas redes sociais você pode seguir o perfil da Garbo ou acessar o site garbo.com.br. E lá você vai localizar todas as informações da empresa, tá bom? Inclusive o endereço das lojas físicas. Você pega esse endereço, vá até uma loja, a loja mais próxima de você, chega por lá e fala que você viu aqui no Vejam Só. Aí, além de ficar elegante, de ter um atendimento super bacana, você vai garantir um desconto também, vai economizar, tá bom? Então, vai lá, eles vão te dar todo o suporte do material, do estilo, do jeito, das combinações, tudo. Vai lá que vai ser muito bacana, tenho certeza que você vai ficar super satisfeito, além, obviamente, de economizar também, tá bom? Quero deixar aqui meu abraço para o Militão, para o irmão André, meus parceiros lá na Garbo também, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, tá bom? Bom, hoje aqui no Vejam Só, nós vamos colocar sobre a mesa um tema que fala sobre saúde mental. E eu, particularmente, gosto muito desse assunto porque tem um dado que me surpreendeu, eu já citei diversas vezes aqui no programa. Um pouco antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde divulgou um dado que apresentava o Brasil como o país mais ansioso do mundo e o quinto em casos de depressão. Ou seja, mostrava o quão alarmante é a situação da saúde mental aqui no Brasil. Isso antes da pandemia. Muito provavelmente, esses números pioraram. Eu duvido que a gente tenha a condição de falar que isso melhorou. O Jimmy, com a experiência dele, vai até poder reforçar isso. E o que a gente propõe à discussão de hoje, então? Porque sempre que a gente fala de tratamento psicológico, psicoterapia, psiquiátrico, todas essas questões envolvendo a saúde mental, o público cristão, evangélico, sempre coloca um pé atrás. Opa, peraí, como assim? Querendo colocar alguns questionamentos, como falta de fé, entre outros. Então, a nossa discussão hoje vai pairar sobre esse sentido. Será que o aconselhamento pastoral, que é aquele aconselhamento que o cristão, via de regra, procura, substitui essa procura pelo profissional, pelo psicólogo, pela psicoterapia, pela psiquiatria, por todas essas questões? Como organizar isso? Será que a igreja hoje já consegue aliar essas duas questões? A gente já recebeu aqui no Vejam Só, inclusive, muitos pastores que trabalham com essa área da psicologia também e acabam juntando isso. Mas também já recebemos aqui pastores que não admitem isso. Como é que a gente vai organizar isso e como é que fica, obviamente, a mente do cristão
quando a gente fala sobre isso. Afinal de contas, a Bíblia mostra, a nossa vida mostra isso, que apesar da nossa fé em Cristo, nós sofremos com problemas também relacionados à saúde mental. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no Vejam Só. Inclusive, já vou começar pegando a opinião de ambos sobre a nossa pergunta-tema. Jimmy, você como um profissional da psicologia, acredita que o aconselhamento pastoral deve substituir esses tratamentos ou podemos organizá-los? Como que isso funciona para o cristão? Por favor. Bom, para o cristão, Zeca, não deve substituir, né? Ele deve complementar. Por quê? Primeiro tem que ser identificado de que origem é esse adoecimento emocional. Se esse adoecimento emocional ele está mais relacionado a dúvidas da fé, da parte espiritual desse irmão, dessa irmã que procurou isso, ele deve sim estar sendo acompanhado pelo pastor, o conselheiro ali. Agora, substituir, falar que ele dá conta, só se for de origem espiritual, simplesmente o aconselhamento pastoral ele é o suficiente para comportar. Mas como que eu consigo entender isso, se é de origem espiritual ou se é de origem emocional, de um adoecimento emocional? Que nós adoecemos, independente se sermos cristãos ou não, nós vamos adoecer. Quando esse sofrimento ele tem a estar ligado a outras áreas da vida da pessoa que não só diz respeito à fé dela, à crença dela, aquilo. Quando diz respeito a vivências de vida, como o senhor bem disse, da ansiedade, né? E nem toda ansiedade, por exemplo, mas a Bíblia fala para lançar a ansiedade em Jesus. Eu não estou lançando, então eu acho que eu não estou bem com Jesus. Já demonstra que existe uma patologia aí. Sim. Né? Esse simples fato dele usar essa frase já demonstra. Então, substituir, como também a psicoterapia não substitui uma pessoa que precisa de uma orientação de aconselhamento pastoral. Não é o psicólogo que vai falar, olha, essas questões da sua fé, você tem que ir por esse lado ou não. É uma queixa muito frequente de cristãos que vão aos psicólogos, a profissionais, que às vezes não entende a fé dele e quer tentar intervir. Sim. Por isso que existe uma recusa muito grande de alguns pastores, de alguns presbíteros, de alguns membros, nessa situação. Olha, ele foi lá e está falando para ele largar a fé dele, ou está falando para ele que não acredita no seu pastor. Então, não é essa. Eu acho que dá para se casar as duas. O ideal seria que tanto o psicólogo como o pastor conhecesse o trabalho do outro e trabalhasse juntos, porque o pastor vai entender quando é de origem patológica, quando sai da demanda dele. Isso um pastor, Zeca, que não tem uma formação, que não tem uma formação específica na área da saúde mental, que tem vários pastores com essa formação. Ele consegue fazer isso. E o profissional também de saúde mental, entender quando aquele sofrimento está ligado à crença de origem espiritual. Ele entender, fala, ó, vai de volta para lá, porque não é aqui. O irmão acredita que poderia ser uma ferramenta, o próprio pastor aplicar essas duas questões? Por exemplo, o pastor que tem formação na área da psicologia, fazer esses dois caminhos ou não? O ideal é que ele assuma um e coloque outro profissional para outro. Ele pode fazer esses dois caminhos, e aí eu vou explicar, desde que seja em locais diferentes. Ok. Para deixar muito bem claro, olha, aqui eu estou sendo pastor, aqui no gabinete pastoral. Por exemplo, ele é um pastor psicólogo, ele monta a clínica dele dentro da igreja. Eu acredito que para uma isenção, para ter uma isenção disso, seria interessante ele fazer essas duas perguntas. E é interessante falar isso, Zeca, porque eu recebo paciente cristão que acredita que chegar lá eu vou ler a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia e nós vamos fazer um culto. E eu falo, não, nesse momento não, talvez lá na sua igreja eu vou lá, você pode me convidar e nós vamos pregar, vamos dar uma palestra. Mas aqui, aí eles vêm chamar você de pastor, eu falo, pode chamar de qualquer coisa, menos de pastor aqui dentro, que aqui eu sou o Jimmy. Sim. Quero que você tenha essa isenção, você seja muito tranquilo para falar do seu sofrimento. Legal, fazer essa distinção. Inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do crescimento das doenças relacionadas à nossa mente, né, no Brasil e no mundo, e também do uso da psicologia com relação às questões da fé, porque o Jimmy vai explicar melhor, parece que hoje a própria ciência já admite a fé, e aqui não só falando da fé cristã, mas a fé, como uma ferramenta para cura. Ele vai explicar isso para a gente também. Pastor Eliseu, quero ouvir a opinião do irmão também sobre essa questão aí. Vamos ouvir o lado pastoral agora, né? O aconselhamento pastoral para o cristão, falando para esse público específico nosso aqui, evangélico. Deve substituir ou substitui a questão do psicólogo, da psicoterapia, dessas ferramentas? Olha, Zeca, ouvindo aqui o
Dr. Dib falar, por muito tempo a igreja ignorou esse tipo de tratamento. A igreja, ela acabou ignorando a ajuda de um profissional. E eu, como venho da minha origem, da caminhada cristã, toda ela pentecostal, hoje não mais, mas algum tempo atrás, os pentecostais, eles tinham alguma tendência de espiritualizar tudo. Né? Hoje não mais, chegou já o conhecimento, hoje nós temos médicos, profissionais da saúde, como o próprio Dr. Dimiga que está, e temos de diversas áreas da saúde, e principalmente da saúde mental. Não, substituir não deve, né? Porque, como o Jimmy aqui bem colocou, eles hoje servem como um complemento um ao outro, para complementar. Hoje existe o pastor, ele é psicólogo, ele é pastor, ele é médico, ele é pastor, ele é cirurgião, especializado em muitas áreas da saúde e principalmente da saúde mental. E hoje o mundo evangélico, cristão, ele evoluiu muito nessa parte do conhecimento, porque sentiu-se a necessidade de ter isto. Porque eu mesmo, na minha infância, adolescência, eu vi muitas pessoas, e talvez você que está nos assistindo, vai começar a refletir e vai entender isso, e você vai lembrar de algum caso de pessoas que morreram, foram definhando, e o pessoal lá orando para expulsar demônio, para expulsar os espíritos maus. Sim. E a pessoa fechada dentro de um quarto, ela não queria ver ninguém, não queria tomar banho, não queria trocar de roupa, e as pessoas orando para expulsar demônio. E, na verdade, a pessoa precisava de um tratamento na saúde mental. Então, mas hoje a igreja, graças a Deus, ela abriu a mente para isso e viu que, por mais crente, por mais fiel que a pessoa seja a Deus, chega um momento que a mente adoece, né? Assim como o pé adoece. Eu sempre falo isso à igreja. Se você machucou o pé, você procura um ortopedista. Se você está com um problema no coração acelerado, logo vai para um cardiologista. Deu um problema no sangue, você procura fazer exames. E as pessoas têm uma dificuldade quando dá um problema na mente, o cérebro dá uma falhada, de procurar um profissional, porque tem lá um profissional para tratar essa área também da saúde. Sem dúvida. Então, eu acho que hoje, com um pastor bem preparado, e aí entra a questão que eu queria até colocar, porque, às vezes, entre aspas, é melhor um psicólogo do que certos pastores. Legal. Então, assim, nós estamos falando aqui, deixar bem claro, de pastores preparados, chamados e vocacionados. Sim. Porque tem certos conselhos de pastores que põem o rebanho a perder. O irmão falou dessa característica pentecostal do início, assim, de um preconceito. A própria questão da capacitação dos ministros também mudou muito no meio pentecostal. Então, hoje a gente vê ministros bem mais preparados. A Assembleia de Deus é um exemplo disso. As faculdades ligadas ao ministério são um exemplo de capacitação. Não só os obreiros da Assembleia, como de outros ministérios vão lá. Isso acaba transformando também a forma como você vê todas as situações. Com certeza. Se permite dar um... Claro, por favor. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu nasci, meus pais já eram na Assembleia de Deus, eu me criei na Assembleia de Deus. Mas eu tenho uma formação teológica na Assembleia de Deus, uma graduação no Mackenzie e uma pós-graduação na Batista. Legal. Então eu tenho um mesclado de tudo. Sim. Então, assim, quando eu vejo... E isso é interessante porque você começa a identificar as coisas mais fáceis. Porque você começa a ter uma visão mais ampla das coisas. Sem dúvida. Né? Então, o perigo de você espiritualizar tudo radicalizar para um lado é perigoso, mas também você radicalizar para outro e falar que tudo é mental, tudo é doença, também é outro problema. Sem dúvida, e é o versículo-chave, né, bíblico, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Exatamente. E você vai a partir do conhecimento. Conhecer parte disso, da sabedoria. A Bíblia também fala... não conhecer. E a Bíblia fala que o povo padece porque não conhece. Falta de conhecimento. Sofre por isso. Então, quando o pastor Eliseu coloca essa questão, realmente, a partir do momento que o próprio líder
começa a estudar, começa a se capacitar, ele vai ter um discernimento muito maior dessas questões também. Nós vamos conseguir abordar e aprofundar isso aí. Deixa eu só aproveitar a oportunidade para colocar você que me assiste na conversa também. Quero ouvir a sua opinião, quero saber o que você pensa sobre o tema que nós estamos tratando. Como é que você faz isso? Vai lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. E lá você vai localizar a nossa enquete. Além, obviamente, de outras interações aqui com o Vejam Só, tá bom? Saber o tema, os contatos dos convidados, mandar tudo por lá. Chega por lá que você vai se localizar, tá bom? Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós colocamos lá no Instagram, que é o tema do programa de hoje também. Então tá aí para você, ó. O aconselhamento pastoral substitui a psicoterapia? Isso falando para o público cristão, tá bom? Você tem duas opções, sim, substitui ou não, não substitui. Escolha, vote uma das opções. Na postagem seguinte você justifica. Olha, substitui por conta disso, não substitui por conta daquilo outro. Coloca lá suas opiniões, nós vamos pescar algumas delas e colocar aqui durante a nossa conversa também, tá bom? Então fique à vontade e participe. Antes de voltar aqui, deixa eu só reforçar com você a forma que você vai conseguir encontrar o Vejam Só. Eu já falei aqui do perfil no Instagram, mas se você for no Facebook, programa Vejam Só, você localiza também o nosso material por lá, tá certo? E também no YouTube, programa Vejam Só. Nós reativamos o nosso canal lá no YouTube. Então lá você vai encontrar só o material do Vejam Só. Inclusive nós temos uma playlist lá com o Vejam Só Retrô. São programas antigos, tem programa lá de 2013. Você vai ver o Weber novinho, você vai me ver sem barba. Rapaz, o pessoal tá pegando no meu pé lá. Mas vai lá, que você vai encontrar tudo isso. Tem muita coisa legal, muita. Além, obviamente, de você acessar os nossos programas atuais também. YouTube, Facebook e Instagram, para você que nos segue por lá, você vai conseguir acompanhar também a transmissão das nossas gravações. Nós vamos transmitir ao vivo todas as nossas gravações, tá bom? Aí você me pergunta, mas que dia e horário? A gente tem gravado em horários e dias bem diferentes. Então, acesse as nossas redes sociais e lá você vai receber todas essas informações, tá bom? Além de continuar acompanhando na nossa programação aqui da HIT a partir das 23 horas, tá certo? Para finalizar, você que gosta de ouvir, vai nas plataformas de áudio. Em todas elas, você vai encontrar o Vejam Só por lá, tá bom? Então, indo trabalhar, voltando da faculdade, em qualquer momento do dia você nos escuta. Você baixa o nosso conteúdo ou acessa ele diretamente pela internet e você vai ouvir, tá bom? Muito fácil, muito simples. Compartilha para todo mundo saber dessas novidades e você poder, obviamente, ouvir, curtir, compartilhar o Vejam Só em todas as plataformas, tá bom? Vai lá que a gente está em todo lugar, sempre para oferecer o melhor conteúdo para você, tá bom? Jimmy, eu quero ouvir de você agora essa questão, principalmente do brasileiro com a saúde mental. Eu citei essa pesquisa da OMS, se eu não estou enganado, ela data de 2018 ou do começo de 2019, então é um período pré-pandêmico, que apresentava o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Continua, infelizmente, então, continuamos nesse ranking. E aí eu te pergunto, poxa, o brasileiro é conhecido por ser um povo tão festeiro, sabe, tão feliz, comunicativo. Você vai em outros lugares, assim, a gente sempre vê relatos, o europeu é fechado, não, mas o brasileiro é aberto, ele conversa e tal. Como é que relaciona isso? Não faz sentido para a gente isso. É o imediatismo, né, Zeca? O brasileiro, ele quer que as coisas aconteçam muito no tempo dele, né? E não tem essa questão de esperar. Então, o brasileiro dá um jeitinho, aí essa famosa frase, jeitinho brasileiro, para furar uma fila, para não esperar, para passar na frente. E recente, semana retrasada, a Folha também traz uma informação que não muito boa para nós operadores da saúde mental, que o Brasil está vivendo a segunda pandemia tão grande ou maior que é a do coronavírus, que é da saúde mental. Então, hoje, estamos vivenciando um boom da saúde mental. As pessoas estão adoecendo, os psiquiatras, os psicólogos estão com os consultórios cheios, né, para dar conta disso. E o brasileiro, como não é distante de outras pessoas do mundo, também sofre, também padece. E por que é o país mais ansioso do mundo? Pelas informações, pela forma em que traga tudo isso, né, pela essa questão do imediatismo. Então, o brasileiro, ele paga mais caro para a pessoa entregar na casa dele, ele quer o fast food, ele quer pronto, ele quer que alguém venha buscar o filho para levar porque não tem tempo. E isso acaba gerando angústia, né? A angústia, ela é o combustível da ansiedade.
né? Ai, estou atrasado, ai, não sei se vai dar certo. Existe uma angústia. Quando eu não trabalho a angústia, Zeca, eu vou ter pessoas mais ansiosas lá na frente. Quando eu começo desde a criança, desde da nossa área infantil, trabalhar frustrações, trabalhar angústias, eu vou contribuir para que essa pessoa tenha condições de lidar com ela e assim também diminua a sua ansiedade. Todos nós somos ansiosos, a ansiedade é algo muito já antigo, o próprio Cristo vai dizer, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu fiquei imaginando o que era ansiedade há 2.000, há 3.000 anos atrás. Mas existia, era algo que corroía, algo que tirava a pessoa do seu nicho ali, do seu porte. E hoje nós, como brasileiros, infelizmente, temos ainda esse ranking, né? Acho que estamos até caminhando em termos da depressão para ser o 4º ou 3º país mais depressivo do mundo também. Sim. E, infelizmente, adoecemos. Por isso que é muito importante entender isso, esse tema bem proposto. Por quê? Porque o pastor, ele é a primeira pessoa que faz essa avaliação. Normalmente, o membro, o cristão, quando está com qualquer problema, ele busca primeiro o pastor. O pastor é essa primeira referência. E aí, como o pastor Eliseu bem disse, um pastor bem formado, e falando em formação hoje, a maioria das faculdades teológicas tem a matéria psicologia, e matéria psicologia enquanto ciência, não a psicologia pastoral, que muitas faculdades tinham, olha, eu fiz psicologia pastoral. Não, psicologia é ciência. Não existe psicologia pastoral. Você pode estar psicologia voltado para o atendimento pastoral. Como não tem medicina pastoral, como não tem outras. Então, hoje, as faculdades já têm no seu corpo de mestres e doutores psicólogos que lecionam. Então, o futuro pastor, o obreiro, ele já começa a ter essa visão já na escola teológica. Então, isso é muito bom, isso é um avanço. Lógico que estamos engatinhando aí, Zé, que o tema parece que está, olha, todo mundo gosta. Não é assim, né? São poucos os pastores ainda que abrem um espaço para o psicólogo dentro da igreja dele, e o pastor Eliseu, tenho que parabenizar ele, que ele é um dos poucos que abre esse espaço, né? Recentemente, estive com ele lá falando aos adolescentes. Sim. Um exemplo, essa é a minha igreja. Eu sou psicólogo há 10 anos, prego sempre, mas nunca fui falado como psicólogo na minha igreja. E tem tanto campo para trabalhar, mas que às vezes vai passando, as pessoas não dão essa atenção. Sim. Olha, vamos separar, tem bastante irmão que prega, mas vamos falar um pouquinho dessa área. Sim. Então, por mais que ainda muita gente já conhece, mas ainda estamos engatinhando nessa área. Sim, inclusive, bom, depois eu vou perguntar essa questão de como isso afeta até dentro das igrejas. Se a gente está falando de um cenário do país, obviamente que a igreja vai sofrer com isso também. Mas eu vou falar daqui a pouquinho. Eu quero ouvir do pastor Eliseu se ele percebe isso dentro da igreja. Pastor, esse cenário que a gente apresentou aqui do país ansioso, dentro da igreja o irmão percebe isso também? Essa ansiedade no meio do povo? Não tenha dúvida. Você vê, porque hoje as pessoas, como o Jimmy bem colocou, é o imediatismo, né? É a questão o mercado que mais cresce hoje é o fast food, porque a pessoa não tem mais tempo de parar para sentar ao redor de uma mesa. Então ele já sai comendo no carro mesmo, ele passa ali, pega, e isso acaba influenciando dentro da igreja, porque é comum isso. Se nós olharmos as 7 cartas das igrejas da Ásia no Apocalipse, o que acontecia fora da cidade influenciava dentro da igreja. Então, a carta é direcionada ao anjo da igreja. Não vamos entrar no caso se é o anjo, se é o pastor, mas era o responsável da igreja. A questão, aquilo que retratava dentro da igreja era a realidade lá fora. E hoje não é diferente. Então, e esse problema de saúde mental, ele não é algo novo, como bem foi colocado. Se nós olharmos, Deus é o primeiro psicoterapeuta, é o primeiro psicólogo. Quando a Bíblia diz que todo dia, pela viração, Deus ia conversar com Adão e com Eva no jardim, era uma terapia. Era para tratar, para conversar, para dialogar, porque o homem precisa disso. Quando a gente vê no próprio Gênesis, logo adiante, Abraão, né, que até então chamado Abrão, que Deus diz, olha, sai,
ele era de uma terra próspera, ele era próspero. Abraão é o contrário do que muita gente diz, que ele saiu em busca de riqueza. Não, ele não precisava disso, ele saiu em busca de uma promessa. Mas agora imagine um homem que pega tudo que ele tem, sai de um lugar que ele estava vivendo bem e chega numa terra que não produz, que planta, não colhe, que não tem água, e ele é obrigado a ir para um país estranho, né? Aconteceu tudo que aconteceu. No capítulo 15 você vai ver Deus renovando toda a promessa que fez no capítulo 12, renova no capítulo 15 novamente a Abraão, porque diz que ele estava dentro da tenda, ou seja, queira ou não, o ser humano, ele estava, de certa forma, decepcionado. Mas Deus disse: Abraão, sai para fora. O que acontece com uma pessoa que está num estado depressivo? Muito recluso. Ele se enclausula, ele se fecha. Mas aí Deus, vendo isso na vida de Abraão, diz: Abraão, sai para fora. E renova toda a promessa na vida dele. Ele falou: Abraão, olha para o céu, assim será a tua descendência. E a partir daquele momento você vai ver que a vida de Abraão começa a andar. Porque até então estava, de uma certa forma, parece que amarrado na situação. E Deus vai tratando, Deus trata com Elias, vai tratando com todos os homens do Antigo Testamento. E o Novo Testamento acontece isso. Se vê, a vida não é um caso de depressão, mas é um caso assim que demonstra que o ser humano, por melhor que ele seja espiritualmente, ele precisa de uma ajuda de alguém. O próprio apóstolo Paulo, quando ele diz a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Então, isso demonstra que o ser humano precisa de ser humano. Sim. Pastor, até só para dar um pitaco assim, no seu comentário, eu acho o caso de Elias o mais marcante, porque ele sai de um milagre absurdo, do fogo caindo, talvez um dos milagres mais espantosos assim, da Bíblia, uma narrativa incrível. E, na sequência, ele está sozinho, triste, chorando, pedindo a morte, porque para ele nada serve. Exatamente. Ele viu a manifestação, vou falar que é sobrenatural, é até pouco, né? É interessante esse até ponto pouco. de Elias, que você vê como que a informação na mente dele chegou de uma forma catastrófica. Quando fala assim, ó, vai te matar. Jezabel falou que vai te matar. Ele esquece de tudo isso que acabou de acontecer. Sim. E pensa nele. Então, a gente vai falar na psicologia de visão de túnel, a pessoa fecha. E muito interessante o que o pastor Eliseu falou, que demonstra muito bem essa temática aqui. Por exemplo, eu estou meio magoado, eu estou abatido com os problemas da minha vida, não está dando certo. Se eu vou lá no gabinete do pastor Eliseu e ele me fala isso, talvez eu saia renovado. Eu nem preciso buscar o psicólogo. Sabe, o pastor conversou comigo, explicou: o Abraão sofreu, Jimmy. Olha, faz parte, mas Deus tem uma promessa para você. Aquilo vai me renovando. Essa é a parte do aconselhamento pastoral. Aquilo eu saio dali e, olha, com fé, com esperança. Mas eu vou lá, ele me fala isso, só que ele percebe que eu não estou bem comigo. Não estou bem, minha esposa fala com ele: ó, pastor, o Jimmy não está dormindo, o Jimmy não está comendo, não tem mais alegria. E ele vem, ele vai no gabinete pastoral, o pastor ora por ele, mas ele vai estar sempre daquele jeito. O pastor vai entender. Ele pode estar doente emocionalmente. Sim. Então, eu acho que foi muito bem colocado esse exemplo de um aconselhamento pastoral baseado na Bíblia, trazendo ali para a pessoa o alívio daquele sofrimento que ele está passando momentaneamente, com exemplos bíblicos, reais, que faz sentido para o cristão e que pode mudar a vida dele. Eu quero fazer uma pergunta, pastor Eliseu, eu acho que o irmão vai poder responder primeiro, depois eu posso falar com o Jim. Porque quando a gente fala do aconselhamento psicológico, via de regra, nós estamos falando aqui de um tratamento médico, que a pessoa vai procurar, ela vai ter um gasto, às vezes tem do convênio e tal, tudo bem, mas ela vai arcar, vai bancar alguma coisa. Sim. Quando a gente está falando do aconselhamento pastoral, via de regra, isso não acontece. Pelo amor de Deus. Nós estamos falando de uma procura do membro para pedir um conselho para o pastor. Minha pergunta, pastor Eliseu, o membro chega para pedir conselho ou ele chega para comunicar uma decisão? Pastor, eu vim para um aconselhamento aqui, mas eu quero te falar que eu já decidi, vou trocar de igreja, estou indo embora, tá bom? Obrigado. Estou largando a esposa. Ou ele vai... ou ele vai pedir o aconselhamento. Como é que funciona com o pastor isso? Então, Zeca, esse é o maior problema. Não, eu não vou falar do cristão, esse é o maior problema do ser humano. Do ser humano, claro, claro. Do ser humano. Porque quem que está assistindo, que já não teve uma experiência, independentemente cristão ou não, de alguém que chega para você e fala: vamos usar um exemplo aqui corriqueiro, pô, comprei tal carro de tal marca. E você, na hora, você vê que o cara entrou numa enroscada. Sem dúvida. E aí, ele já comprou,
Aí chega e pergunta, o que você acha? Dá até medo de dar opinião, aí né? Não tem o que você... Já está feito. Né? Então, assim, existe o aconselhamento corretivo e existe o aconselhamento preventivo. Dificilmente as pessoas nos procuram para um preventivo. Isso é a dificuldade do ser humano. Quem faz, por exemplo, eu estou indo para o médico, eu estou indo para a clínica fazer exames preventivos. Dificilmente. Quando que a gente procura uma clínica, procura um médico, porque já surgiu lá atrás sinais, mas a pessoa não preveniu e aí já avançou. E aquela bela história, o médico vai dizer, olha, se tivesse procurado um pouco antes, nós teríamos resolvido isso aqui fácil. Mas não. E no mundo espiritual, no aconselhamento pastoral, é a mesma coisa. Geralmente as pessoas nos procuram quando já está tudo feito. E as pessoas têm uma visão também que aconselhamento pastoral é só referente a pecado, é só referente à queda espiritual, à falha na vida espiritual da pessoa. E não é. O aconselhamento pastoral, ele é aquele pastor, olha, eu estou planejando mudar de cidade. Estamos planejando a ter mais um filho. Estamos planejando a mudar de estado, mudar de igreja. Ou vamos comprar... As pessoas não nos procuram para isso, geralmente não. Poucas pessoas procuram para um preventivo. Raríssimo. A maioria já é para receber um corretivo. Fala, ó, eu fiz, aconteceu, vê o que faz comigo aí. Vê o que dá para fazer. Então, assim... o problema do ser humano é esse, as pessoas não ter um preventivo. Porque muitos problemas poderiam ser evitados. Sem dúvida. Porque eu tenho um texto na Provérbios que ele diz assim, ó, que Provérbios 15, 22, onde não há conselho, os projetos saem vãos. Fracassam os projetos. Sim. Mas com a multidão de conselhos, eles se confirmarão. Então, assim, a pessoa geralmente busca um conselho quando ele já fez. E esse é o maior problema do ser humano. Então, muitos problemas na igreja poderiam ser evitados. E eu sempre digo isso na igreja, os irmãos que estão nos assistindo sabem disso, que às vezes repito as mesmas coisas, porque a pessoa que nos vê hoje não é a mesma que nos vê amanhã, quem nos assiste hoje não está assistindo depois. Então, eu sempre acabo repetindo, mas eu sempre digo que aonde tem pessoas, tem problema. Aonde tem pessoas, tem problema. Prova está no casamento, são só 2. E já tem muito problema. E já começa com problema. A tendência é sempre aumentar, né? Boa. Mas a questão não é ter os problemas, a questão é você ter sabedoria para contornar e resolver, solucionar os problemas. E aí que você precisa de uma ajuda do pastor ou de alguém que, às vezes, ele não tem o título, ele não tem a credencial de pastor, mas é uma pessoa sábia. Sem dúvida. É um homem, uma mulher de Deus, pode dar um conselho que vai ajudar muito. Então, assim, aonde há conselho, sempre vai haver sabedoria. Sem dúvida. Né? Então, hoje a igreja, por ser imediatista, e o povo, uma das questões que... infelizmente, a gente tem que falar, porque a gente sente na pele como pastor, a credibilidade da figura do pastor, ela está em baixa, né? Porque tantas coisas que as pessoas fazem aí fora, usando o nome de Deus, usando o Evangelho, e acaba, então, fazendo com que a imagem do pastor, todo pastor é corrupto, que o pastor é isso, que o pastor... Então, é essa a questão. Mas existem homens de Deus, existem mulheres de Deus, existem ainda pessoas comprometidas com a palavra, comprometidos com a verdade, existem pessoas que querem te ajudar, que querem ver o seu bem, e nós estamos aqui para isso. Sem dúvida, é criar um relacionamento próximo, sabe? Não só com o pastor, que é o líder daquele rebanho, mas, obviamente, com os irmãos também. Toda essa dinâmica precisa e deve acontecer, e é bíblica. É por isso que a gente bate tanto na tecla da necessidade da reunião, da comunhão dos irmãos, que é exatamente para fortalecer e fomentar isso. Para o psicólogo é um pouco diferente ou não? A pessoa só vai quando tudo já está... só vai quando está... quando, tipo, não tem mais o que fazer. Solucionar, né? E, às vezes, vai como a última opção. E, como o pastor bem disse, a prevenção seria interessante. Mas é a disponibilidade... E é interessante falar, Zeca, pode ser até um tema para o próximo programa.
Seu pastor está disponível para você falar com ele? Uhum. Porque, às vezes, nem todo pastor está disponível. Sim. A pessoa vai ter ali 5 minutos, todo mundo... Não tem um pastor que vai lá atender os membros tal dia ali, porque trabalha, porque tem também os outros afazeres, não adianta julgá-lo, porque ele tem as condições dele, né? Então, essa figura do conselheiro, eu não sou velho, mas eu lembro que tinha eleito na igreja o conselheiro. O conselheiro das irmãs, o conselheiro dos irmãos, o conselheiro da mocidade. Os jovens. Sim, Normalmente era alguém com mais experiência, mais sabedoria, e buscasse isso. Mas entender que eu não estou bem e buscar ajuda, reconhecer. Primeiro é reconhecer, Zeca, que é muito difícil a pessoa reconhecer. A própria pessoa reconhecer. A própria pessoa reconhecer que preciso de ajuda. Nessa questão mental, mais ainda? Mais difícil ainda. É, Por exemplo, ainda vou te dar um hoje? exemplo simples. Por favor, vamos lá. De como a pessoa... É fácil você reconhecer se está uma tristeza, se está um luto. Mas, por exemplo, uma pessoa, ela não consegue se relacionar com ninguém. Já tem muito tempo que não consegue. E não entende que precisa tratar isso. E fica, às vezes, até com frase, estou esperando no tempo de Deus, Deus vai mandar o meu preparado. Não vai mandar, Deus não vai mandar nada. Você tem que entender o que está acontecendo. Se você é uma pessoa introspectiva, fechada, se você tem vergonha, se você teve traumas na infância que te impede de se relacionar com alguém agora, de conversar. Então, essa pessoa vai passando o tempo, vai ficando mais velha e não vai procurando ajuda. Ou aquela pessoa, por exemplo, Zeca, que vai fazer entrevista de emprego, nunca passa, nunca o currículo dele é aprovado. Ô, pastor, olha para mim, o inimigo está furioso. E, de repente, é ele, com algumas características dele que ele não reconhece nele, e não vê, não procura ajuda. Né? Dentro do casamento, a criação de filhos só vai levar o filho para o psicólogo quando já está se automutilando, quando já está uma situação assim, aí vai todo mundo. Já tive situação que eu fui atender, a primeira sessão, um adolescente, chegou 7 pessoas da família no consultório. Eu percebi isso, o desespero daquela família. Por quê? Tentativa de suicídio, automutilação. Mas essa criança, esse adolescente, estava dando sinais lá atrás. Será que ninguém percebeu? Será que ninguém percebeu que ela estava usando roupas compridas para não mostrar? Será que ninguém percebeu ela se trancando no quarto, ela não querendo? Então, identificar, procurar isso antes de acontecer. Enxergar assim, não estou bem, estou chorando do nada. Minha esposa, que às vezes, Zeca, é muito confundido com frescura, quer chamar a atenção, principalmente esposos, quando a esposa está doente. Infelizmente, é uma falta de conhecimento que, assim, às vezes a esposa está 1 ano, 2 anos doente emocionalmente, com uma depressão, com uma crise de pânico, e o marido está achando que é frescura, que ela quer chamar a atenção. E aí, quando chega assim, a gente fala que tem um surto, ele acorda, né? Mesmo sendo cristão. Às vezes não procura nem o pastor, só fala, pastor, essa mulher não dá, essa mulher só está chorando, essa mulher... Mas por quê? Será que ninguém fala assim, calma aí, então vamos analisar o que está acontecendo? Está acontecendo com isso. Então, buscar, Zeca, preventivamente, identificar e aceitar. A coisa mais difícil, às vezes, para um cristão é aceitar que ele precisa de um psicólogo. Sim. Na volta, Jimmy, eu vou querer ouvir do irmão essa questão relacionada à fé. Você falou aí que o marido, às vezes, fala que a mulher está com frescura e tal. Se dentro da igreja existe essa questão também, e isso acaba atrapalhando, tipo, isso é falta de fé, você precisa orar mais e tal. Vai falar da sequência. Pastor Eliseu, eu quero ouvir do irmão uma outra perspectiva, que já foi tema aqui também de debate no Vejam Só, envolvendo a liderança da igreja. Nós tivemos casos assim, de muitos pastores que chegaram até o suicídio, relatos de síndromes relacionadas ao excesso de trabalho. O Jimmy deu até uma perspectiva aqui, né? Às vezes a igreja não consegue manter o obreiro, ele precisa trabalhar também em outros lugares. Isso gera um acúmulo de atividades, de função, ele nunca para, está sempre trabalhando. Como é que essas questões relacionadas à saúde mental, pastor Eliseu, têm afetado os obreiros da igreja, a própria liderança da igreja? Como é que o irmão observa isso? Isso é uma realidade, né, que precisa ser entendida e precisa ser vista de perto. Porque é aquela questão, o pastor, ele ajuda todo mundo. O pastor, ele, às vezes, sacrifica a família dele para consertar a família dos outros. O pastor, às vezes, se o pai briga com a filha, ele vai lá e conserta. A mãe brigou com o filho, ele vai lá e conserta. A nora brigou com a sogra, ele vai lá e conserta. Mas, às vezes, aí ele não consegue consertar a família dele. Porque
ele ignorou aqui para consertar lá. E isso vai consumindo. O Jimmy é sabedor disso, porque toda pessoa, quando ele se dá muito, é tirado dele. Então, é tirado. Porque muitos psicólogos também precisam de tratamento, porque eles vão lá e sentam na cadeira para ouvir. Ninguém vai para o psicólogo e chega lá assim, ó, Jimmy, eu vim aqui porque eu estou feliz demais, eu vim aqui te contar, né? E para o pastor é a mesma coisa. Ninguém chega, pastor, eu preciso falar com o senhor. O que foi, irmão? Não, é que eu estou muito abençoado, eu preciso compartilhar. Dividir essa alegria. Não. Quando a pessoa fala assim, pastor, o senhor tem um minuto, eu preciso falar com o senhor. Você já pode se preparar para receber, geralmente, uma carga negativa, e a pessoa ela vai se abrir, vai contar, e você tem que ter. Às vezes, o próprio pastor, passando por uma situação, às vezes, pior do que aquela, tem que ter uma palavra de ânimo para aquela pessoa. E hoje é uma realidade isso. Muitos pastores precisam ser tratados, muitos pastores vivendo hoje pela aparência, para manter a posição, para manter o status, dizendo assim, o que vão dizer de mim? Né? Eu que ajudei muita gente, eu que trouxe palavras para levantar o povo, agora nessa situação, não. Então, assim, aí entra nesse caso, que eu tive até um professor que, infelizmente, suicidou-se, um homem de Deus, escritor, escreveu, inclusive, muitos livros aconselhando outros pastores. Então, assim, e acabou se suicidando, uma tragédia, porque foi tirado dele, foi sugado. Uma planta que você só tira, você não coloca um adubo, você não rega, uma hora ela vai morrer. Então, existe hoje, e essa questão da doença mental, ela sempre existiu, só que os nossos pais chamavam de esgotamento, né? Eu estou esgotado. Mas, na verdade, aí vem a palavra mais light, né? O estresse, mas, na verdade, é um princípio já de uma depressão, de um sinal da mente, que a mente cansou. Então, hoje essa situação, ela é real. E eu sempre digo, o pastor aconselha todo mundo. E quem aconselha o pastor? Era isso que eu ia perguntar. Quem aconselha o pastor? Então, eu sempre falo na minha igreja, falo, irmãos, às vezes, o que você precisa é a palavra. Você tem que estar alicerçado na palavra, porque aos Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante mais do que qualquer espada de 2 fios, 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, é isso que a ciência não pode fazer, que a medicina não faz, que o psicotrópico não faz, a palavra faz. Então, aonde o pastor busca é aqui. Eu mesmo, que como homem, às vezes eu chego assim e falo, Jesus, eu estou nessa situação, eu não posso ficar sem me dar uma palavra aqui. Eu preciso me erguer. Como é que eu vou me apresentar assim? Como que eu vou aconselhar alguém, levar uma palavra de ânimo para o povo quando o pastor está derrubado, está caído, né? Isso assim, emocionalmente. Então, agora, que não é uma tarefa fácil, não é. E muitos pastores, é o contrário do que muitas pessoas pensam, que todo pastor é rico, que o pastor não é. Então, assim, eu mesmo trabalho, tenho as minhas funções fora da igreja e tento conciliar. Sim. Eu sinto que eu preciso doar mais da minha parte pastoral, mas no momento eu não consigo, porque hoje você tem uma máquina girando e você tem que manter ela girando. Sim. Então, e muitos pastores são nessa situação. Tem pastor de igrejas pequenas que o que entra, ele paga o aluguel, luz, água, e ele vive ali de ajudinha dos irmãos. E as pessoas que vêm de fora falam, não, cara, né, vida boa. Sim. Porque as pessoas são comuns perguntar, você trabalha ou você é só pastor? Como que se o pastor... não fizesse nada. Então, é essa a questão. Então, eu quero deixar uma palavra aqui a você, líder, você que é pastor, você que está na frente de um grupo, na igreja, tratando. Não tenha vergonha, se precisar, nós temos profissionais, crentes, homens e mulheres de Deus para te ajudar. Isso não é feio, né? Não é feio. Precisar de uma ajuda na área mental, na saúde mental, é a mesma coisa que precisar de um profissional em qualquer outra área da saúde física. Sem dúvida. É um alerta não só para as pessoas, para os indivíduos, mas para as próprias denominações. Pensar nesse tipo de acompanhamento de maneira mais global, mais geral, é raro.
você ouvir falar sobre isso mesmo, essa preocupação da própria denominação. E para quem não é do nosso meio cristão, é raro você ter grandes igrejas. Elas são as que mais aparecem na mídia, mas não são a maioria. Mas não, a grande maioria são igrejas pequenas, de bairro, com 12, 10, 20 pessoas ali reunidas, que é exatamente isso que o pastor falou. É o aluguel, água e luz. E olhe lá. E olha lá. Às vezes não consegue nem isso. Então, o estereótipo não é esse que vende. Sim. Não é esse que vende. Jimmy, a igreja pressiona mais a saúde mental? A gente pode dizer que o cristão ele tem um plus aí que pode agravar a sua saúde? A religião, Zeca, nem seria a igreja, né? Tem pessoas, inclusive eu já aconselhei pastores que ele acreditava que uma pessoa nessas condições precisaria ir mais à igreja. É falta de ir para a igreja. Então, vem mais à igreja que a chance de você se curar é maior. E eu entendi que aquele paciente, o que ele menos precisava era ir para a igreja. Que o problema dele não era de origem de fé. A igreja, para quem está numa depressão, para quem está... Às vezes, o barulho, a luz, conversar com as pessoas interrogar isso para ela, é uma coisa muito ruim. Inclusive, eu sugeri que pessoas fossem tiradas de cargos, porque estavam fazendo mal. E aí as pessoas falaram, você não tem medo, doutor, de Deus pesar a mão em você? Eu falei, não tenho medo, que eu estou fazendo algo para a saúde dessa pessoa. Conversei com o pastor, liguei e falei, olha, eu preciso que o senhor tire essa pessoa dessa função. Está esgotando ela, está sendo mal para ela. Ela precisa se tratar, ela ficando bem, querendo voltar, senhor, rapaz, mas ela aqui tem uma função especial, só que eu falei, ela está adoecendo. Ela precisa ser afastada. Então, tem pessoas que entendem assim, não, você está com depressão, você está com ansiedade, você precisa ir mais para a igreja. E, de repente, não é isso que ela precisa ser tratada. Às vezes, se ela não se sentir bem ou ir obrigada, é muito pior do que você ir lá e simplesmente estar orando, pedir oração para essa pessoa na igreja. Então, a religião, a falta de conhecimento, às vezes, dificulta o tratamento, dificulta entender que aquela pessoa precisa de um acompanhamento. E nós, como cristãos, nós queremos que Deus cura câncer, cura qualquer coisa, mas também, por que não procurar um aconselhamento? Por que não procurar um tratamento médico? Por que não procurar um profissional de saúde mental para dar, no mínimo, uma avaliação, Zeca? Sabe? No mínimo, uma avaliação, para entender isso. Temos visto isso, que quando a pessoa procura ajuda, Zeca, em 6 meses ou até menos disso, a gente vê uma melhora significativa de qualidade de vida. Pessoa voltando a dormir, voltando a conviver em família, voltando a trabalhar, voltando a fazer suas atividades, consequentemente vai adorar a Deus melhor, vai frequentar a igreja melhor, a igreja vai estar saudável. Uma igreja saudável, ela em todas as esferas, espiritualmente, da doutrina, emocionalmente, socialmente. A igreja tem um papel social também. Cada igreja pequenininha dessa que está em qualquer lugar tem um papel social ali. O pastor acaba sendo o psicólogo, o advogado, o orientador, que ele está fazendo tudo é nele ali. Então, a igreja tem um papel fundamental na sociedade. Ô Jimmy, eu vou me expor aqui um pouquinho, me expor com moderação. Eu também recentemente tive assim, um acúmulo de funções. Graças a Deus, Deus abençoou com uma promoção na empresa. Mas, obviamente, você acaba acumulando atividades. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, chegou uma hora que eu estava me sentindo naquele esgotamento que o pastor falou aqui. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou precisar de uma ajuda. Aí, fui procurar um psicólogo para fazer terapia, para me entender, para aquelas coisas normal, bem tranquilo com isso. E eu falei, né, uma das primeiras, falei, será que eu posso ficar doido? Dá para enlouquecer? A pessoa falou, dá. Só que você já deu o primeiro passo, que é reconhecer que não consegue e buscar ajuda. Rapaz, sabe aquilo quando dá um clique assim na mente, transforma assim, você fala, poxa... Pronto, é o preventivo, né, Zeca? Não, mas transformou. Identificou que não estava bem, Isso. Alguma coisa está saindo do normal, não está legal. E quando ela falou, só de você procurar já mostra o seu interesse e o caminho que você quer. Às vezes é isso, é simples. Às vezes você fica empurrando a pessoa para tanta coisa, mas ela procurar uma ajuda já é o sinal de que ela quer. Às vezes que o paciente vai chegar lá e não vai falar nada. Mas só o fato dele estar sentado já naquela cadeira na sua frente está dizendo, ó, eu vim aqui porque eu acredito que eu preciso e você tem alguma coisa para me dar. Sem dúvida. Porque assim as pessoas vão na igreja também, que elas acreditam que lá tem algo
para confortar a alma dela, para confortar, né? Ela vai na igreja, ela senta ali porque ela fala assim, eu sei que tem algo que vai vir para mim aqui. Exatamente. E é essa função que as pessoas saiam dos nossos cultos, das igrejas, com algo para a vida dela. Que somem, Exatamente. que contribuam, que tanto socialmente, quanto espiritualmente, quanto mentalmente, né? O ser humano em 3 vertentes, espiritual, né? Biopsicossocial e psicoterapêutico. É isso, o ser humano são essas 3 vertentes. O corpo, o médico toma conta, o espírito, o pastor vai orientar, e a psique é com os profissionais de saúde mental. Não tem Sem como. dúvida. Como é transformador. Assim como é transformador também, pastor Eliseu, e nós vamos caminhando para o final desse primeiro bloco, vamos ler o texto de Hebreus 4:12. 4:12. Mas o mesmo capítulo, lá no versículo 15, fala que nós não temos sacerdote que não possa se compadecer de todas as nossas fraquezas. Exatamente. A gente fala assim de tanta busca de cura, de saúde, fundamental. Mas a gente tem aquele que pode trazer toda a cura, e o texto garante isso, ele se compadece de... Eu acho isso incrível, assim, de todas as nossas fraquezas, todas, não deixa nada de fora. E é libertador quando a gente percebe e entende essa questão. Esse é o segredo. O cristão, ele tem um plus, né? Ele Sim. tem um algo a mais que as pessoas que não conhecem a palavra não têm, que não conhecem Deus não têm, que não conhecem Jesus não têm, que é o Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que está sempre presente. Por mais que você se sinta só, se sinta abandonado, que você se sinta excluído, tenha certeza que tem um que está sempre ao seu lado. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Todos os dias. É o Espírito Santo de Deus. Então, é isso que muitas pessoas não entendem. Porque uma pessoa sem Deus, com certeza não suportaria o que muitos cristãos suportam. E aí eles não entendem, mas como que pode? Porque se você olhar a fé, eu sempre digo que a fé, Zeca, ela é uma mistura de bom senso com loucura. Porque você crê em coisas que só crente doido crê. Uhum. Porque para a pessoa lá do mundo, ele fala assim, não, eu não creio que uma pessoa ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe, saiu, foi pregar. Eu não acredito, mas eu creio, porque eu sou crente. O Espírito Santo está em nós e nos fez crer. Uhum. Outro fala assim, uma jumenta falar, se fosse um papagaio eu acreditava, mas uma jumenta, né? Mas a gente crê, por que a gente crê? Porque a gente tem o que o mundo não tem. O mar abriu e aproximadamente 3 milhões de pessoas passaram a pés enxutos. Eu não creio. Aquilo era um pântano, aquilo era um evento que acontecia uma vez no ano, então não era um mar. Meu irmão, a Bíblia diz que era mar, que abriu. Tem uma charge, assim, uma piada que o pessoal fala que em cima dessa descrença, mas o mar não era tão profundo, ele pegava na canela. Aí a pessoa responde, então pra você ver, né? E quando o faraó veio, afogou todo mundo. No pântano. Então. No milagre na canela, milagre é maior matou ainda, né? Que veio atrás. Então, assim, o cristão, ele consegue vencer muitas coisas porque você observa, eu estou aqui na região central de São Paulo, uma das maiores metrópoles, né, da América Latina, e acho que o 3º, 4º do mundo. Então, assim, o que acontece muito nessa região? Ali congregam com a gente irmãos que vêm de Guarulhos, que vêm de Mogi, que vêm de Goianazes, que vêm de todas as regiões, região sul, porque eles vêm trabalhar no centro de São Paulo. Então, a hora que ele sai do trabalho da empresa, não dá tempo para ele voltar e depois vir novamente. Então, ele vem de manhã, trabalha o dia todo, antes de ir para casa, ele vai para a igreja. E muitos pegam condução, então vem para a igreja, adora a Deus, depois vai para casa. A gente fica olhando. Aí, o que se passa na mente de uma pessoa que não tem Deus? Fala, crente é doido. Mas o que dá essa força, que dá esse ânimo, o que dá essa alegria? É o Espírito Santo. É o que as pessoas do mundo não têm, é aquilo que o mundo não conhece. Então, muitas pessoas, eles até entraram em estados, dando os primeiros sinais de depressão e acabaram vencendo mesmo sem saber. Uhum. Porque foram para uma oração, foram para um culto, recebeu uma palavra e aquela palavra cura. Sim. Porque a palavra de Deus, ela cura.
Então, assim, é isso que o pastor, o pregador, o ensinador que prega, que ensina, ele tem que crer que aquilo que ele está proferindo, que é a palavra de Deus, ela tem poder sobre a vida das pessoas. Então, inclusive, nessa situação, eu mesmo já tive casos assim de pessoas que estão há 8 anos em tratamento com psicólogo. 8 anos. E aí fomos conversando, e vamos orando, fomos ministrando, mostrando na Bíblia como que... E falar assim, olha, faz o seguinte, fala com o seu médico para ele reduzir um pouco a dose lá. Mas pastor, faz 8 anos, pede para ele reduzir. E essa carência aí nós vamos completar com oração, com palavra. Hoje não toma mais nada. Claro que você não pode, o pastor não tem autoridade para chegar e falar, não vai tomar, não vai fazer, isso aí é coisa... Não pode. Tem tudo com a orientação. Está lá o profissional está tratando, então fala com ele, que tenta diminuir. Se não der certo essa semana que vem se volta de novo. Mas aí quando você crê no poder do Evangelho, no poder da palavra, que é um poder, levanta paralítico, cura câncer, por que não cura a mente? Sem dúvida. Cura. Então cura também. Então é o que traz alívio. E uma das coisas é que até isso aqui é um tema para... Vocês colocaram até por uma sugestão para um outro programa, e eu acredito que já até teve, né? Mas eu estive até lendo alguma coisa há pouco tempo sobre isso, que o que está levando muitas pessoas à depressão, levando muitas pessoas, jovens principalmente, adolescentes, à depressão, a ficar encarcerado, fechado, é a pornografia. Ela tem escravizado e ela tem tirado todo o ânimo do jovem, do homem que é viciado na pornografia, ele vive enclausulado e ele vai se enclausulando, ele não tem mais vontade de sair para trabalhar, não tem vontade de mais... Os planos dele, a mente dele vai atrofiando. Sim. Então, isso é uma das questões que é enfrentado hoje, infelizmente, em todos os lugares. Sim. Né? Devido ao acesso à tecnologia. A facilidade. Infelizmente, isso tem invadido a casa dos cristãos, não cristãos, enfim, e tem levado, e às vezes, e quando o mundo espiritual está envolvido, a Bíblia diz que não há comunhão das trevas com a luz. Então, obviamente, o Espírito Santo, ele é muito sensível e ele vai se afastando um pouco. Aí você vai vendo aquela pessoa esfriando, vai vendo aquela pessoa decaindo, e se o pastor não conversar, e se ela não se abrir com o pastor, ele não vai saber qual que é a causa. Vai piorar isso, sem dúvida. Vou precisar chamar um intervalo. Nosso tempo passa muito rápido, mas no próximo bloco, apesar dele ser mais curtinho, meus convidados ainda vão fazer algumas considerações finais e, principalmente, oferecer para você uma aplicação do tema. Poxa, e agora? Você que nos acompanhou, o que você precisa fazer com tudo isso? O que toda essa reflexão precisa transformar a sua maneira de ver e observar o mundo à sua volta? Tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, da Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, são mais de 20 anos caminhando junto. Código 11-3115-0819 é o telefone da Grade. Gosta de estudar as Escrituras Sagradas, gosta de estudar teologia, quer se preparar, quer lapidar esse talento, esse dom que Deus colocou na sua vida, a Grade pode ser uma ferramenta nesse sentido. Então, anota o número, amanhã, horário comercial, você liga, tira suas dúvidas, tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato e modelo da Grade, tá bom? Você que navega aí na internet, vou colocar aqui o site da HIT para você, muita informação da emissora, dos programas e da nossa programação. Chega por lá para você conhecer muito e melhor o nosso conteúdo. Você que curte as redes sociais, a HIT também está em todas, tá bom? Só procurar lá a HIT TV que você vai nos localizar. No YouTube, você tem acesso a toda a nossa programação. Dá para você ver, rever e compartilhar o conteúdo de todos os programas, tá bom? Então chega por lá que eu tenho certeza que você vai se divertir bastante, certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Hoje falando sobre aconselhamento pastoral, psicoterapia, se eles se complementam, se cada um busca um lado, como é que isso funciona? Esse é um momento de muito importante, bastante reflexão, recebendo aqui no nosso estúdio o psicólogo Jimmy Magalhães e também o pastor Eliseu Almeida, ambos dando as suas contribuições sobre o tema. Na sequência, eu vou devolver a palavra aos meus convidados, eles vão fazer considerações finais bem rápidas, mas principalmente uma aplicação para você. O que isso precisa transformar a sua cosmovisão? Os teólogos amam essa palavra. Cosmovisão, como é que isso precisa transformar a sua vida. Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que assiste, acompanha o Vejam Só e manda sua foto participando. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente. O Vejam Só vai mandar um presente para você. Nós vamos avisar quem ganhou esse presente agora no final do mês de agosto, tá bom? Então manda que ainda dá tempo de você participar. Como é que você faz? Acesse o nosso perfil do Instagram e por lá você manda a sua foto. Vai direto nas mensagens, tá bom? Acessa lá o direct, aí você já manda a sua foto, faz uma selfie, encaminha pra gente, nome completo, cidade e estado. Se você não utiliza o Instagram, mas tem o Facebook, vai pelo Facebook, mesmo procedimento, vai lá na mensagem, manda a sua foto, aproveita agora que você está assistindo o programa, já faz a sua foto, manda para cá e coloca nome completo, cidade e estado também, tá bom? Aí a gente dá essa moral aqui para você, mostra a sua foto e você concorre a um prêmio, um presente aqui do Vejam Só, tá bom? Vamos colocar aí na tela as nossas fotos de hoje. A primeira delas vem lá de Criciúma, Santa Catarina. E quem aparece aí é o Luciano Bragato, nosso telespectador. Boa, Luciano, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho. Toda a galera aí de Criciúma, de Santa Catarina, da região sul do país, que acompanha o Vejam Só, também fica aqui o nosso abraço. Nossa próxima foto vem de Minas Gerais e, como eu falei anteriormente, um dos estados que mais participa aqui do Vejam Só, cidade de Imaúma. Quem aparece aí é o Gustavo Carvalho, nosso telespectador mineiro. Gustavo, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho. Muito bacana receber a sua foto aqui também e todo o carinho da galera de Minas, do estado da Bahia também, que mandam muita foto. Os outros estados precisam mandar mais foto também para aparecer aqui no Vejam Só. Manda que ainda dá tempo de você receber este presente que eu vou mostrar agora aí na sua casa. Uma Bíblia na tradução King James. É uma das traduções mais conhecidas, mais reconhecidas, tá bom? Muito trabalhada, muito utilizada. Essa é uma versão atualizada do texto, tá certo? Nós vamos mandar um fino acabamento editorial aí na sua casa, tá bom? Então manda a foto, você que for contemplado, a produção vai entrar em contato, vai pegar o seu endereço e vai te mandar aí, tá certo? Então ainda dá tempo de você concorrer a essa King James aí que vai chegar na sua casa, tá bom? Meus irmãos, eu vou dar, por conta do nosso tempo, 3 minutinhos para cada um, tá certo? Para as conclusões finais e considerações e aplicação. Jimmy, vou começar com o irmão. Por favor, 3 minutinhos aí. Opa, vamos lá, né? Para quem tem essa dificuldade, não está adoecendo, procure as duas vertentes. Não são concorrentes, uma não anula a outra, só complementa, né? Cristão também adoece, como foi bem dito aqui, grandes homens da Bíblia adoeceram. Então, é possível você que esteja adoecendo emocionalmente, a sua esposa, a sua família. Primeiro, é reconhecer a sua fé é fundamental, ela vai auxiliar nesse tratamento, existe um tratamento, a sua fé, ela é bem-vinda, ela ajuda, mas às vezes é necessário, inclusive, a terapia medicamentosa, Zeca, que muito crente não gosta de tomar remédio, mas o pastor bem disse aqui que o profissional que avalia isso. Então, você que está numa situação dessa, olha, um anula o outro, eu só procuro um, procuro o outro, converse com o seu pastor, faça a parte espiritual e se ele entender também junto com você que você deve procurar um atendimento profissional, procure alguém da sua confiança, aquilo que você vai se sentir bem. Tem que ser cristão, psicólogo pode ir um profissional que não é cristão, desde que te respeite a sua fé, desde que não influencie nisso. O código de ética do psicólogo não permite que ele influencie isso em qualquer religião que seja, qualquer fé. Pode procurar um profissional, mas vai se tratar que Deus quer você bem, com saúde, com graça e com paz, Zeca. Sem dúvida. Muito obrigado, viu, Jimmy, pelo carinho. Eu que agradeço estar Fica sempre aqui. esse alerta aí, realmente. Só reforçando para você, os contatos do Jimmy. Se você quiser conhecer o ministério, o trabalho do irmão, acesse o nosso perfil do Instagram, que está tudo lá à sua disposição. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Muito obrigado. Pastor Eliseu, 3 minutinhos também para o irmão, considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste, por favor. Zeca, eu quero agradecer de coração pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Espero
voltar mais vezes, tendo a oportunidade. E deixar a você que ouviu, que nos acompanhou nesse bate-papo, que você procure um aconselhamento preventivo. Às vezes está prestes a tomar uma decisão. Eu sempre, no aconselhamento, quando alguém vem conversar comigo, pastor, eu estou pensando em fazer isso. A primeira coisa que eu falo, irmão, você está sentindo paz nessa sua decisão? Ah, pastor, eu queria ouvir a voz de Deus. Sabe como é que se ouve a voz de Deus? Se na sua decisão que você está para tomar, você deita, dorme tranquilo, tem alegria no teu coração, é a voz de Deus. Se a tua decisão te causar uma inquietação, te tirar o sono, tira a fome, não deixa você ficar em paz, é Deus dizendo não. Então, às vezes, a gente precisa entender isso. Agora, procure um homem, uma mulher de Deus, para colocar o seu problema. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer. Não saia contando os teus problemas para qualquer pessoa. Nem todos torcem pelo teu sucesso. Nem todas as pessoas que estão à sua volta estão torcendo para a tua ascensão. A maioria das pessoas querem te ver para baixo. Então não saia contando teus problemas para qualquer pessoa. Procure um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa de confiança para você compartilhar. E também não guarde tudo para você. Porque nós, seres humanos, precisamos de pessoas. Precisamos conversar, precisamos dialogar. E eu quero deixar 2 textos aqui bíblicos para você, porque muitas pessoas não procuram ajuda de um pastor, não procuram ajuda de um profissional por causa do orgulho, por causa da soberba. Poxa, a minha posição, o que vão dizer? Né? Então, você quer manter uma aparência, você sabe que você está só a casca, por dentro você está arrebentado, está quebrado. O sábio Salomão, ele, no Provérbios de número 13, verso 10, diz assim, ó: da soberba só provém contenda, mas com os que se aconselham se acham sabedoria. Então, assim, no momento que se quer guardar a aparência, o estereótipo, para mostrar para os outros, muitas pessoas que se quer mostrar algo grande, se quer mostrar algo esplendoroso, não estão nem aí para você, não estão nem aí para a sua família. Então, olhe para você, olhe para a tua casa, olhe para a sua família e procure um homem ou mulher de Deus. E deixar aqui também, não conte para qualquer pessoa os teus problemas, porque Provérbios 12, 18 diz assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espadas, mas a língua do sábio é saúde. Então, tem conselhos que, em vez de curar, acaba matando. Acaba adoecendo ainda mais. Mas vai ter pessoas que talvez você olha para ele e fala assim, mas esse é aquela pessoa que vai ter uma palavra sábia que vai curar o teu coração. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar te abençoando. Amém. Muito obrigado, pastor Eliseu, também pelo carinho. Um prazer conhecer o irmão, recebê-lo aqui. Vamos ver se a gente pensa, depois falar com a Angélica, para a gente fazer desse tema da pornografia também, que é algo marcante, inclusive na área da psicologia. Sim, também é super importante, assim, o vício, o tratamento nessas questões. Acho que é um tema muito legal. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Os contatos do pastor Eliseu à sua disposição também lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá que você consegue localizar também, tá bom? Antes de encerrar, vamos colocar o resultado da nossa enquete aí na tela. Para você que nos assiste, o aconselhamento pastoral substitui a psicoterapia? Sim ou não? 32% dos nossos internautas responderam que sim, substitui. É um número alto até, hein? 68% responderam que não, não substitui. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou. Vou só citar aqui, ó, a Tainá, o Christian e o Márcio José. Foram alguns dos internautas que nós pegamos os comentários, mas infelizmente o nosso tempo não foi possível colocá-los aqui, tá bom? Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento registrado a vocês de maneira muito especial e, obviamente, a todo mundo que participou, que acompanhou e que deu o carinho da audiência em mais uma edição do programa. Um forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um forte abraço e até lá!